vamos iniciar o último vídeo da aula de hoje, pessoal. A gente está na isomeria ótica. Eu já mostrei para vocês que o número de carbonos simétricos é mais fácil, porque você pode usar uma equação que eu ainda não mostrei, mas eu comentei, que é 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos assimétricos diferentes. Grave bem isso. E aí eu vou ter, na teoria, destrógeno e levógeno do mesmo carbono, então ele é um par de enantiomórficos, ou do mesmo ângulo, é um par de enantiomórficos. Destrógeno e levógeno de ângulos diferentes é um par de diástero isômero, que eu vou comentar agora aí no slide. Mas já estou comentando, quando um é imagem do outro, é um par de enantiomórfico. Quando um não é imagem do outro, é um par de diástero isômero. São oticamente ativos, mas um não é imagem do outro. Ok? Então vamos lá. Bom, diásteros isômeros. São isômeros óticos em que um não é imagem especular do outro. Exemplo, D1 com D2. D1 com L2. L1 com L2. E D2 com L1. Foi isso que eu comentei. Eles são isômeros óticos, mas um não é imagem do outro, não é um par de enantiomórfico. Par de enantiomórfico é se você vai botar D1 com L1, D2 com L2. Aí é um par de enantiomórfico que forma até a mistura racêmica. Bom, isomeria ótica em compostos com 3 ou mais carbonos assimétricos diferentes. E aí foi o que eu disse. A gente desenvolveu, segundo a matemática, a Abel e Van 't Hoff, uma forma isômero ativo 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos assimétricos diferentes. Você não precisa estar calculando, você já aplica a fórmula. Então, nesse composto aqui, deixa eu voltar. 2 elevado a n é o número de carbonos assimétricos diferentes. Você tem 6 carbonos assimétricos diferentes, 2 elevado a 6. E o inativo, que é a mistura racêmica, a metade, então não precisa de fórmula. Na verdade, o Abel criou 3 fórmulas, não sei porquê, basta uma. 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos assimétricos diferentes, me dá o total de ativos. Inativos, a metade. Ok? A metade. Pronto. Bem simples. Se eu tenho um composto que tem 4 carbonos assimétricos diferentes, 2 elevado a 4, que dá 16. Inativos, 8. Total de isômero, 24. 16 ativos. Desses 16 ativos, 8 são destrógenos, 8 são levógenos. E eu tenho 8 misturas racêmicas. Tudo bem? Bom. Agora vem a primeira pegadinha de vestibular. Isomeria ótica em compostos com 2 carbonos assimétricos iguais. Repare que os 2 carbonos assimétricos são iguais. Eles não são diferentes, eles são iguais. Então, se aplicar aquela forma 2 elevado a n, perdeu a questão. Como eles são iguais, observe esse composto aqui. Ele é um ácido carboxílico e é um álcool. Ele é um diácido, um diálcool. Nome oficial dele, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tanto faz. Então, 2, 3 de hidróxido, but, a N que é saturado, butan, dioico. É o 2, 3 de hidróxido, butan dioico, conhecido como ácido tartárico. Inclusive, na Consultec, já faz um tempo, mas a Consultec perguntou aos candidatos quantos isômeros óticos existiam no ácido tartárico. Eu tentei anular a questão, mas não consegui. Porque ela deveria ter dado a forma, ou ter dito o nome oficial, do ácido 2, 3 de hidróxido butano dioico. Porque a questão era sobre atividade ótica, e não sobre nomenclatura. Talvez você sabia disso, mas não sabia quem era o ácido tartárico, que não é nome nem oficial. Então esse ácido aí é o ácido tartárico. E a Constec já botou o nome não oficial e pediu a quantidade de isômeros oticamente ativos. Ok? Então vamos lá. Bom, por que a Constec fez isso? Tirando essa pegadinha da nomenclatura. Porque se você observar, esse carbono assimétrico tem H, esse também tem H. Esse tem o H, esse também tem o H. Esse tem a carboxila, esse também tem. Então são iguais um H é o mesmo. Então imagine, se um H é o mesmo, supondo que o ângulo seja de 30 graus de um, 30 graus do outro. Possibilidades com a matemática. Se os dois forem para a direita, mais 60, primeiro destrógeno. Se os dois forem para a esquerda, menos 60, primeiro levógeno. Mais 60 e menos 60, ângulos iguais. Então, uma imagem do outro é um par de enantiomórficos, é um par de enantiômeros, é um par de quirais, é um par de antípodas óticos. Então, se eu misturar esse par, eu tenho a mistura racêmica, que é inativa, por compensação externa, manipulação do ser humano. Então, eu vou ter o D, o L e o DL,
que é uma mistura racêmica inativa por compensação externa. Mas só que tem uma outra possibilidade, como eles têm o mesmo ângulo, de 30 graus, se um vai para a direita, mais 30, e o outro vai para a esquerda, menos 30, quando soma dá zero. E não fui eu que manipulei, não foi o ser humano que manipulou. A molécula internamente deu zero. Então eu tenho um novo isômero inativo, mas provocado internamente. E esse isômero nós chamamos de meso ou mesômero. Então, com dois carbonos assimétricos iguais, não se aplica a fórmula. Sempre a resposta, total de isômeros, 4. 2 oticamente ativos, destrógeno levógeno, par de enantiomorfo, par de enantiômeros, par de antípodo azótico, par de quirais. E 2 oticamente inativos. A mistura racêmica, que é DL, que é inativa por compensação externa, manipulação do ser humano. E o isômero meso ou mesômero, que é inativo por compensação interna. A molécula foi que zerou. Ok? Tudo bem? E aí o que acontece? O que acontece é que essa molécula, como eu desenhei aqui, você percebe o que eu tinha dito. Nem toda molécula tem carbono assimétrico, ela pode ter atividade iótica. Essa molécula tem 2 carbonos assimétricos. Mas como eu desenhei aqui, os 2 OH para baixo, os 2 H para cima, se você passar uma linha imaginária, esse lado é igual a esse. Então essa molécula tem uma estrutura simétrica. Se ela tem estrutura simétrica, ela não tem atividade iótica. Então essa molécula que eu desenhei é o próprio isômero meso, é o mesômero tartárico. Se eu botasse o OH para cima e um OH para baixo, poderia ser o destrógeno ou o levógeno tartárico, não sei qual, mas seria um ativo. Mas se você perceber que tem um eixo de simetria, mesmo tendo carbono assimétrico, essa molécula que eu desenhei é a molécula simétrica e ela é o isômero meso ou mesômero. Aí, na verdade, é o isômero mesotartárico, mesômero tartárico. Então, o isômero meso ocorre onde há 2 carbonos assimétricos iguais, é inativo por compensação interna, pois o carbono assimétrico é neutralizado pelo outro. Já a mistura racêmica é dita inativa por compensação interna. Ok? Então, na atividade iótica eu tenho por enquanto um carbono assimétrico. Número de carbonos assimétricos inativos me dá o total de carbonos assimétricos diferentes, me dá o total de isômeros oticamente ativos, que é 2 elevado a n. A mistura racêmica é a metade. No caso particular de 2 carbonos assimétricos iguais, não se aplica a fórmula. A resposta é sempre 4. 2 ativos, o destrógeno e o levógeno, uma mistura racêmica, DL, inativa por compensação externa, e uma mistura, e um mesômero, mistura não, um mesômero, que é inativo por compensação interna, totalizando 4 isômeros óticos, 2 ativos e 2 inativos. Mas isso só com carbonos assimétricos iguais. Se eles forem diferentes, você aplica 2 elevado a n. Sapinho, pode acontecer na Consultec, já que é um vestibular técnico, mais tradicional, botar 3 carbonos assimétricos iguais? Não. Existe 4 carbonos assimétricos iguais, mas só na graduação. O ensino médio só trabalha com 2 carbonos assimétricos iguais, que vai dar 2 ativos, um inativo, que é a mistura racêmica, e um inativo, que é o meso. Ok? Para o ensino médio não tem mais do que isso. Então, com a presença de carbono assimétrico, eu termino aqui, a carbono assimétrico. Porque a atividade iótica não só depende do carbono assimétrico, depende, na verdade, da molécula ser assimétrica. Tanto é verdade que essa molécula tem carbono assimétrico, essa que eu desenhei, mas ela não tem atividade iótica, porque ela é simétrica, mesmo com 2 carbonos assimétricos. Provando que o que leva a ter atividade iótica não é a existência do carbono assimétrico, é a existência de assimetria molecular. Então, com carbono assimétrico eu posso ter total de ativos, de isômeros ativos, 2 elevado a n, desde que n seja o total de carbonos assimétricos diferentes. 2 carbonos assimétricos iguais, a resposta é 4. E aí, com carbono assimétrico, termina aí. Aí a gente vai agora para isomeria ótica sem carbono assimétrico. E aí é o caso dos alcadienos acumulados. Olha. Toda vez que eu tenho alcadienos e seus derivados acumulados são 2 duplas. Não há um eixo de simetria na molécula. Esse lado não é simétrico a esse. Mas desde que os 2 ligantes sejam diferentes. Aqui é CH3 e H. CH3 e H. Apenas 2 ligantes. Então, essa molécula pode desviar para a direita, o destrógeno,
pode desviar para a esquerda o levógeno e eu posso ter a mistura racêmica, total 3 isômeros. Mas não tem mais do que 3, só tem 3. E não tem carbono assimétrico aí. O carbono aqui central tem 2 ligações duplas, acumuladas. E os isômeros geométricos trans. Esse aqui é o cis 1,2 dicloro ciclopropano. Aqui é o trans 1,2 dicloro ciclopropano. No cis, se eu passar uma linha imaginária, esse lado é igual a esse. Então, tem eixo de simetria, não tem atividade iótica. Mas aqui, se eu passar uma linha imaginária, esse lado não é igual a esse. Então, ele tem atividade iótica. Ele pode formar o destrógeno trans, o levógeno trans e a mistura racêmica. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Sem carbono assimétrico, raramente o vestibular usa, mas sem usar a resposta é sempre 3. E só vai acontecer com alcadienos acumulados. O que são alcadienos acumulados? Duplas seguidas, desde que os 2 ligantes sejam diferentes no mesmo carbono. No total só tem 2 ligantes, mas no mesmo carbono ele tem que ser diferentes. Ou pode ser um derivado do alcadieno, aqui botar cloro já não é alcadieno, é aleto. Que botar OH já não é alcadieno, é um álcool. Então, alcadienos e seus derivados. E aí vai ter 3 isômeros, o destrógeno, o levógeno e a mistura racêmica. Nos compostos cíclicos, você tem a forma cis e a forma trans. Na trans, há a possibilidade de ter atividade iótica. Então, você vai ter o destrógeno trans, o levógeno trans e a mistura racêmica trans. Ou seja, 3 isômeros só. Então, pessoal, a atividade iótica termina aqui. Correto? Eu vou passar um exercício para vocês, né? E aí vocês tentam resolver o exercício. Tendo alguma dúvida, me procura. Hoje mesmo, até as 15:08, ou durante o dia. Se houver necessidade, a gente pode ver aí a possibilidade de eu fazer um exercício na própria aula, porque eu estou com o tempo corrido, né? Por causa de reações e bioquímica. Mas se houver necessidade, eu tento falar aí para a gente marcar uma atividadezinha extra. E aí eu faço exercício de isomeria com vocês. Tudo bem? Bom dia, fique em paz, continue na quarentena. O G8 agradece a presença de todos, ok? Bom dia.